porque não vos congregais para melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque também é necessário haver divergências entre vós, para que os sinceros sejam conhecidos. Portanto, quando vos ajuntais em algum lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está se embriagando. Não tendes porventura casas para comer o pão ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Verso 23, porque como eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode glorificar o Senhor por esta palavra. Presta atenção aqui, para que nós venhamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Primeiro ele falou comigo tremendamente, porque quando a gente estuda a gente sabe, né? A espada primeiro corta para cá, para depois cortar para ali. O Espírito Santo, ele começou a falar comigo, ministrar ao meu coração algumas coisas através desse tema. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que há 2 sacramentos que ficaram para a igreja cristã. O primeiro sacramento é o batismo, e o segundo sacramento é a ceia do Senhor. A segunda sacramento ou ordenança, assim como você preferir. A respeito do batismo, a Bíblia vai dizer que Jesus ele não batizava ninguém, não. Mas os discípulos de Jesus, sim, esses batizavam. A Bíblia vai dizer que o batismo feito pelos discípulos de Jesus era diferente do batismo feito por João Batista. Te explico. O batismo feito por João Batista era um batismo para arrependimento de pecado. Ou seja, aqueles que iam até João, no Jordão, ao se batizar, era para reconhecer que de fato eles eram pecadores. Já o batismo que os discípulos de Jesus realizavam, que é o batismo que nós realizamos hoje, não é um batismo para o arrependimento de pecado, não. É o batismo já para o pecador arrependido. Conseguem perceber uma diferença? Primeiro se arrepende, primeiro reconhece, aleluia. Primeiro deixa as práticas erradas, primeiro, aleluia, vive uma vida de comunhão com Deus, aí sim se batiza. Há uma diferença nesse batismo, porque não adianta algumas denominações que fazem isso, nem avisam ou então avisa, domingo é batismo, quem quer se batizar, venha. Vem a pessoa envolvida em tantas práticas se batizam, e aí? O que vai ser depois disso? Não. Meu Deus, as coisas de Deus, a obra do Senhor, há uma seriedade a qual nós devemos entender. Primeiro deixa, para depois entrar dentro do corpo. Primeiro abandona, para depois ser inserido, porque senão só vai ter tomado um banho e nada mais. Essa é a primeira ordenança. A segunda ordenança deixada por Cristo na igreja é a ceia. Quando a Bíblia vai nos falar, vai nos mostrar sobre essa segunda ordenança, apenas 4 vezes aparece falando, explicando sobre a ceia do Senhor no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e agora a passagem que nós lemos, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo vem falando, abordando, ensinando sobre a
ceia do Senhor. A ceia ela foi instituída não por homens, não. A ceia ela foi instituída pelo próprio Cristo. Para quê? Já foi falado nessa noite. Primeiro, para que os seguidores de Jesus lembrassem do sacrifício vicário feito na cruz do Calvário. Essa é a primeira observação que nós temos que fazer na hora da ceia. Lembrar do sacrifício de Cristo feito na cruz. E qual é a outra observação, missionária Tayana? Anunciar até que Ele venha. Oh, aleluia! É o verso 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Vai dizer o quê? Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A gente come aqui para lembrar do sacrifício feito lá, mas para também afirmarmos a nossa estaca, para dizer que em breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Quantos aqui estão se preparando para esse dia? Havia alguns problemas aqui na igreja. Quando nós vamos olhar e nós vamos ler a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós entendemos que Paulo não estava ali naquela comunidade de fé, não. Foi comunicado a ele pela irmã Chloe que alguns problemas estavam acontecendo ali naquela igreja. E entendo, eu abro um parêntese aqui para dizer, isso não é fofoca. Aleluia. Isso é preocupação com a obra. Isso é preocupação com o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque, eu não sei se já aconteceu isso, pastora Priscila, mas já aconteceu lá na igreja. Eu sou filha de pastor, então estou por dentro de tudo, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas já aconteceu de acontecerem situações que depois, lá na frente, a gente sabe, mas fulano sabia. E por que fulano não chegou nos pastores e falaram? Por que não chegou e tentou ajudar de alguma forma? Porque entenda, fofoca é quando eu chego para A, para B, para C e conto. Diferente de quando eu chego para quem pode resolver o problema. A irmã Chloe foi lá anunciar para Paulo: Paulo, estão acontecendo algumas coisas na igreja de Corinto por preocupação, por zelo, aleluia, a obra do Senhor. E agora o apóstolo Paulo, por não poder ir, por não poder estar junto, ele faz o quê? Ele escreve. Escreve para orientar. Escreve para colocar as coisas no eixo. Escreve, aleluia, não aquilo que ele quer de jeito nenhum, mas escreve direcionado por Deus. Porque ele entende, aleluia, que enquanto o Senhor der a oportunidade, é o momento de nós repararmos as nossas arestas. Aí o apóstolo Paulo vai escrever para tratar sobre esses problemas. Eu não vou aqui entrar dentro daquilo que o apóstolo Paulo está falando, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Não era como a igreja aqui a Ministério, esqueci o nome, gente, me lembra, pastora? Ministério Remanescente de Cristo. Irmãos, se vocês acham que um probleminha que acontece aqui já deixa o cabelo branco, imagina o que acontecia na igreja de Corinto. Nada se compara o que estava acontecendo a essa igreja. Mas eu entendo que há algo que o Espírito Santo quer falar conosco. Por quê? Porque apesar de não haver os mesmos problemas aqui, mas pode haver algum problema em algum lugar parecido com alguma pessoa que você conhece, e você, como cristão, como filho, como entendedor da palavra, vai ter a maturidade e o discernimento para saber o que é certo e o que não é. A maturidade para orientar e para ser instruído ou instruir alguém a partir do que você acha, não, mas a partir daquilo que a Bíblia
aqui para o apóstolo Paulo falar: vocês podem estar comemorando qualquer coisa, menos aquilo que realmente é. Aí vamos entrar aqui na Bíblia para que a gente venha entender como era celebrada a ceia aqui na igreja de Corinto. A Bíblia vai dizer que uma vez por semana eles se reuniam para celebrar a ceia. Nós hoje temos o costume de uma vez por mês. Tem igrejas que são duas. A Bíblia não vai dizer qual é a quantidade de vezes que tem que se assentar. Não. Cada igreja pode ficar livre para instituir aquilo que quiser. O que não pode é abolir a ceia. Porque há lugares que estão dizendo: não precisa mais. Não, é só lembrança. Não, se Jesus fez, se Jesus deixou como exemplo, é para a igreja fazer. E vai falar ainda mais: fazer isto em memória de mim até que eu venha. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que uma vez por semana eles se ajuntavam para celebrar a ceia do Senhor. Quando nós lemos lá a passagem Atos 12, 9, não me lembro agora, mas a Bíblia vai dizer que quando Paulo está pregando, o Eutico está sentado na janela e ele cai, vai dizer que era justamente o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, aonde os discípulos estavam reunidos para quê? Para partir o pão. Aí eles se reuniam uma vez por semana. Nessa reunião, o que acontecia? Era decidido que cada família levaria alimentos para participar de uma fraternidade, de um momento de comunhão, assim como a missionária Cristiane falou nessa noite. Era decidido que cada um levaria alimentos, porque iria ser realizado uma refeição comunitária. Então ficava decidido assim: olha, quem tinha mais condições, levava mais. Quem tinha mais condições, trazia uma comida farta, uma comida variada. E os mais pobres? Os mais pobres traziam aquilo que podiam. Mas todos, a ideia central era que todos participassem, que todos comungassem, que todos viessem a celebrar esse momento em união. Aí acontecia da seguinte forma: primeiro se partia o pão, depois eles se assentavam para comer aquilo que eles traziam. Esse momento que eles comiam vai ser chamado de festa ágape, ou então festa do amor. Algumas versões da Bíblia que vai tratar esse momento como a festa da fraternidade. Imagina comigo, quando nós olhamos para o cenário de como era a igreja primitiva. A igreja primitiva era composta ainda por muitas pessoas que eram pobres, doentes, desprezados pela sociedade. Talvez aquele momento ali da festa ágape, da festa do amor, era o momento em que os mais pobres mais esperavam, porque talvez ali seria o único dia da semana que eles teriam uma refeição decente. Imagina qual é o cenário estabelecido aqui nessa festa ágape. Partiam o pão, se sentavam para comer, e depois que eles comiam, que eles jantavam ou que eles ceavam, porque a ceia também significa a última refeição da noite, vai dizer que aí sim se pegava o cálice e bebia, aí dava por encerrada a ceia do Senhor. Então entenda que antes de que entre comer o pão e beber o vinho, o cálice do Senhor, o sangue de Cristo, havia uma celebração, havia um jantar que era feito ali no meio. Hoje a gente diminuiu, né? Não faz mais essa festa. Imagina, gente, toda semana tem que juntar coisa para trazer. Acho que não teria dinheiro para isso não, pastor. Ainda mais para beber, né? Jesus, o dinheiro vai todo embora. Mas imagina, oh Deus do céu, deixa quieto isso. Mas a nossa ceia hoje ela foi reduzida, ficou limitada entre o pão e o suco da uva. Mas aqui não, entre esse momento havia uma alimentação, havia a comemoração dessa festa ágape.
ágape. Quando nós vamos ler lá no livro de Judas, a Bíblia vai dizer que Judas vai falar sobre essa festa. Judas capítulo 1 vai dizer que enquanto acontecia a festa ágape, a festa da fraternidade, estavam se introduzindo no meio dos santos. Quem? Pessoas que não temiam mais a Deus. Preste atenção aqui, eram ímpios? Não, era gente que deveria estar com a casa alicerçada na rocha, temendo a Deus, mas eles, aleluia, a Bíblia vai dizer, Judas vai dizer sobre isso, esses já estavam corrompidos, e por estarem corrompidos, agiam como animais irracionais. Imagina isso! É quem deveria ter a mente ligada, direcionada pelo Espírito de Deus, está agindo irracionalmente como animais, levados pelas suas próprias paixões, levados pelo seu próprio entendimento, pela concupiscência do seu coração. Judas está dizendo, eles estão se introduzindo no meio da festa que vocês chamam de festa ágape. Aí Judas vai falar assim, olha, eles estão festejando convosco, eles estão se alimentando convosco, mas neles não há mais temor. Meu Deus. Algo terrível está acontecendo aqui. Judas vai dizer, depois você lê, livro de Judas só tem uma página, um capítulo, é rápido, quando chegar em casa tu lê lá para você entender. A Bíblia vai dizer que eles agora eram como manchas em vossas festas. Quem olhava achava que estava na mesma intenção. Quem olhava achava que tinha o mesmo propósito. Mas imagina Deus olhando do céu e vendo e dizendo, eles estão manchando a festa. Aí Judas vai dizer assim, ó, sobre estes, Enoque, o sétimo depois de Adão, já profetizou. Profetizou o quê? Profetizou dizendo, eis que o Senhor vem com os seus santos. Para quê? Para trazer juízo. Oh meu Deus do céu, entenda uma coisa, quando Deus olha da terra, Ele não vê a Assembleia Batista Presbiteriana, não. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê o seu corpo, Ele vê a sua igreja. E quantos estão, aleluia, no momento de fraternidade, no momento de comunhão, no momento de estarem em um só pensamento, em uma só unidade, já estão deturpados, perderam o temor. E agora, missionária Tailândia, o céu está olhando e está dizendo, a mancha no meio do corpo, aleluia, a mancha no meio do corpo. Mas eis que o dia do Senhor vem, e esse dia vai trazer juízo para todos esses. Não adianta cantar como trigo, pregar como trigo, viver como trigo. A gente até acha que está junto no mesmo pensamento e no mesmo propósito, mas haverá um dia em que haverá a separação, porque o céu não vê como nós vemos. Haverá separação. Aí a gente fica olhando e dizendo, ah, Jesus não está vendo isso não. Aí a gente olha, porque, irmãos, é tão difícil pregar o evangelho da verdade com sinceridade. Aí vem outro que se introduz na igreja e começa a deturpar, a falar diferente tudo aquilo que você falou. E o povo não quer ver Bíblia. O povo está igual passarinho com a boca aberta e esperando que alguém mastigue o alimento e coloque dentro da boca. Vai examinar a palavra, aleluia, vai viver a palavra. Para que, missionária Tailândia? Para não ser enganado e não comer tudo aquilo que te entregam. Judas está
Deus, olha, tá vendo? A pastora Priscila e o pastor Fábio pagam um preço tão grande para levar a obra de Deus a sério, mas ali na frente qualquer porta se abre e fala que você pode fazer qualquer coisa, e tem gente que está indo, e tem gente que está seguindo, e a gente fica: Jesus, até quando? Jesus, o Senhor não está vendo não, aleluia, porque tem situações que se a gente for falar o que a gente quer, agir da forma que a gente quer, usar a força do nosso braço, a gente vai ser mais um que vai envergonhar o nome de Cristo. É por isso que a gente vai para o joelho, é por isso que a gente pede direcionamento, é por isso que a gente espera Deus agir, para depois a gente agir, é por isso que a gente espera primeiro Deus falar, para depois a gente falar, é por isso que a gente primeiro pede para Deus direcionar, para aí sim a gente tomar alguma posição. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, capítulo 11, verso 19: é necessário que haja divergência entre vós. Aí a gente não entende, porque quando é alguma confusão, divergência, algo acontece ou se levanta no meio da igreja, a gente fica triste, a gente fica preocupado, a gente fica: e agora o que será do novo convertido? E agora o que será daquele que vem para a igreja, achando que igreja não tem problema, achando que todo mundo é santo, achando que vai parar de sofrer, achando que aqui não vai ter problema nenhum igual ele tinha lá fora. O que vai ser? A gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente entende que a obra não é nossa, a ovelha não é de pastor, a ovelha é dele, e é uma preocupação do corpo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: é necessário, Tailana, é necessário, pastora Priscila, que haja divergência no meio de vós. Por quê? Porque quando há divergência, vocês vão conhecer quem entre vós são os sinceros. Ah, tu entende essa palavra? Não, eu vou repetir isso aqui para você entender. É necessário que haja divergência entre vós, para que sejais conhecidos quem dentre vós é ou não sincero. Meu Deus, aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes Deus permite que algumas coisinhas aconteçam. E a gente acha, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa ter, aleluia, o dom de Deus de discernimento para saber quando é Deus, quando é o diabo e quando é o homem. Às vezes Deus está permitindo que alguma coisa aconteça e a gente está dizendo: é o diabo, e a gente está dizendo: não, é a irmã que é assim mesmo. Mas às vezes é Deus permitindo que aconteça alguma coisa, é só para revelar quem é fiel e quem é infiel, é só para revelar, pastora, quem está junto e quem não está, é só para revelar quem está no mesmo propósito e quem está já com o coração muito longe. É por isso que a gente não tem que perguntar ao Senhor por que disso, não, é para que isso, Senhor. O que o Senhor quer manifestar e realizar depois disso, a gente tem que entender o que o apóstolo Paulo está falando e não questionar. A Bíblia vai dizer o quê? Em tudo dai graças. Aleluia. Não questione. Aleluia. Quando Deus começar a afastar algumas pessoas da sua vida, não questione. Quando Deus começar a limpar o cenário, não questione. Quando Deus começar a movimentar algumas coisas, por quê? Porque Deus vê e Deus ouve aquilo que nós não conseguimos. Deus fiel. Aleluia. A obra é tua, Jesus. A obra é tua. Oh, isso aí é a prova do amor. Isso aí é a prova do cuidado do Senhor. A gente sofre hoje, a gente não entende hoje porque a gente é carne, a gente ama, mas é Deus está dizendo: sou eu que zelo pela minha obra. Aleluia, não deixarei escarnecer da minha casa, eu não deixarei permanecer, porque aqui ainda será chamada casa de oração.
Vocês não podem se reunir para celebrar a ceia por hábito. Vocês não podem se sentar à mesa por costume, não. É preciso entender o verdadeiro significado. Porque na hora de cear, vocês estão preocupados com o que vão fazer, no que vão comer, do que vai realizar e não com o verdadeiro significado. Aí quando você vai ler verso 20, 21 e 22, Paulo vai dizer assim, ó: aí no meio da festa de vocês, tem uns que comem antes dos outros. Ou seja, alguém chegava, a mesa estava posta, comia muito e nem pensava, problema, se eu comi, é isso que importa. O apóstolo Paulo vai dizer, também entre vocês há aqueles a uns que nem conseguem beber, mas há outros que bebem até demais, tanto que se embriagam. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando aqui especificamente do pão e do vinho, não. Porque um pedaço de pão não é o suficiente para encher a barriga de ninguém. E nem um cálice de vinho é o suficiente para embebedar alguém, não. Ele está dizendo aqui da comunhão que acontecia entre o momento da ceia. Eles estavam preocupados só em comer. Eles estavam preocupados só em beber. É por isso que lá no verso 33, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam esperar uns pelos outros. Por causa desse momento, há igrejas que já distribuem e já comem. Há igrejas que pedem para esperar, não tem problema nenhum. Cada igreja, volta a dizer, vê qual é a melhor forma que irá aplicar a ceia. Só que o apóstolo Paulo está querendo nos trazer o entendimento que se esse dia é reservado para celebrar, aleluia, para primeiro, na verdade, lembrar da morte, do sacrifício, e segundo, também uma celebração, porque se houve sacrifício, é direito de nós termos vida eterna e proclamar que Jesus está vindo para buscar a igreja. Aí o apóstolo está dizendo, vocês precisam entender que o dia, o tempo, a hora é reservada para isso. Então pouco importa de como eu deixei a minha casa, minha mente precisa estar nisso. Pouco importa como estão as minhas finanças, a minha mente tem que estar voltada para isso. Pouco importa o que eu vou fazer, o que eu vou realizar amanhã. O momento é agora. É preciso haver uma unidade. É preciso haver uma concordância entre vocês. O que provavelmente acontecia no meio da igreja, aqui no meio da ceia especificamente, no momento da ceia, talvez o apóstolo Paulo foi informado pela irmã Chloe que na hora, ali, que eles se sentavam para comer. Porque lá no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que eles eram partidaristas. Como assim? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Quando fala eu sou, quer dizer discípulo de. Outros diziam, eu sou discípulo de Pedro, Cefas. Ou então tinham aqueles que diziam, eu não, eu sou discípulo de Jesus. Quem dizia que era discípulo de Jesus era o pior grupo, porque eles se achavam mais santos que os outros. Só esqueceram que discípulo de Jesus, quem verdadeiramente é discípulo de Jesus, não fica envolvido no meio de briga e confusão. Então não adianta dizer que é. As práticas e a atitude vai demonstrar se verdadeiramente é ou não. Porque a boca tem que corroborar com aquilo que você acha. Aí eu lembro aqui, próximo capítulo, que é 1 Coríntios capítulo 12. É Paulo falando e escrevendo para eles. Não adianta vocês falarem língua dos homens e falar língua dos anjos. Se não tiver amor, de nada adianta. Capítulo 12 ainda, não adianta ter o dom de profecia, porque Paulo vai dizer, é o maior. Não adianta adquirir
não vale de nada. Capítulo 12 ainda, ele vai dizer: não adianta ter uma fé tão grande, capaz de remover uma montanha daqui pra cá, se não tiver amor, vai ser como um sino que tire, de nada vale. Aleluia. Talvez na hora da ceia havia pensamentos: eu sou melhor, eu sou maior, eu tenho mais. Eu não sei, mas que havia contenda no meio da igreja havia. Aí Paulo vai escrever para que eles entendessem. 10 minutos eu tenho. Paulo escreve para que eles entendessem que naquele momento era preciso estar em um só pensamento. Naquele momento era preciso deixar toda divergência de lado. Naquele momento era a oportunidade que o céu estava dando para se voltar novamente para a cruz do Calvário. É por isso que Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Só que entenda que essa examinação, esse exame, ele não deve ser feito só no dia da ceia. Aqui é o exame final, porque às vezes passa algumas coisinhas desapercebidas. Tem mulher que briga a semana inteira com o marido, acha que está bem com Deus, mas com o marido não está. Você é assim, não está não. Lamento informar, está mal com Deus também. Tem gente que arruma uma confusão a semana inteira. Domingo eu vou lá porque domingo é ceia, eu não perco minha ceia. Estou bem com o pastor, estou bem com o marido, estou bem com alguém, mas com alguém no emprego, com alguém na escola, na faculdade, não estou. Lamento informar, o céu não é feito de metade. No mundo espiritual há uma balança estabelecida na nossa vida. E essa balança não pode pender mais de um lado do que do outro. Não, é preciso haver um equilíbrio. É por isso que um horário, o dia de fazer o exame, a retrospectiva, não é só no final do ano, como a gente vai ver na TV. Não, aleluia, é todo dia, é toda hora. Porque como diz aquele hino, a todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as frustrações. Todo dia o inimigo quer me fazer afastar de Cristo. Todo dia a minha carne, o meu eu, quer fazer com que eu me distancie de Cristo. E a Bíblia vai dizer que o que causa separação entre Deus e o homem é o quê? É o pecado. Então eu preciso me examinar. Eu preciso, aleluia, fazer uma metanoia, uma nova mentalidade. Aleluia, mas entenda que não é só perceber, não, é perceber e colocar em prática. Aleluia, é como uma receitinha de bolo. Se você fizer tudo certinho, não tem como dar errado. E qual é a receita? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não tem como fazer diferente. Primeiro eu confesso, segundo eu deixo, para depois eu alcançar a misericórdia. Mas o que nós temos visto é uma geração que quer a misericórdia de Deus, mas não quer confessar pecado. Mas o que nós vemos é uma geração que quer a misericórdia de Deus, mas não quer mudar as práticas. É por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os coríntios: não adianta ter dom se não tiver mudança. Você vai com teu dom mesmo para o inferno. Não adianta adquirir bênçãos espirituais se não mudar o comportamento. Você ainda vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Essa palavra é para mim e é para você nessa noite, porque o Senhor quer nos constranger a colocarmos a nossa casa em ordem. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Não é revestimento de poder para lutar contra as astutas ciladas do diabo.
e o próprio amor. Oh, aleluia! É isso que o Espírito exige de nós. Aqui eu encerro para nos dizer nessa noite que o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês não levarem essa ordenança a sério, vocês trarão sobre vocês consequências. Gente, isso é terrível. Isso é profundo. Volto a repetir: se vocês não levarem essa ordenança a sério, é isso que o apóstolo Paulo está resumindo no capítulo 11, vocês trarão consequências sobre vocês. Qual é a primeira consequência? O apóstolo Paulo vai dizer: serão culpados do corpo e do sangue de Cristo. Não sei se você já parou para entender, porque muitas das vezes a gente lê, só que a Bíblia não é para a gente ler, a Bíblia é para a gente examinar. Muitas das vezes a gente lê e vai passando por cima e nem entende. A gente até grava, irmão. A gente fala de cor. Quando o pastor vai dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente consegue recitar de cor, mas muitas das vezes a gente não entende o que realmente está querendo dizer. Culpado do corpo e do sangue significa ter a mesma participação na condenação que virá, igual como aqueles que crucificaram Jesus na cruz. O apóstolo Paulo está dizendo: assim como Judas vendeu, assim como Pilatos lavou as mãos, assim como a multidão gritou: solta Barrabás e prende Jesus, assim como os soldados pregaram ele na cruz, enfiaram uma lança do lado, a condenação que virá sobre eles é a mesma condenação que virá para aquele que toma da ceia indignamente. É isso que significa ser culpado do corpo e do sangue. Segunda consequência que o apóstolo Paulo está dizendo é: trará sobre si o juízo de Deus. Verso 30 vai dizer assim: olha, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Perceba que aqui é uma relação de causa e efeito. O apóstolo Paulo está dizendo: é por causa disso o quê? De vocês tomarem indignamente. É por causa disso o quê? De vocês não discernirem o corpo de Cristo, não examinarem, faltar o temor e achar que é feito de qualquer maneira. É por causa disso que vem sobre vós, que vocês estão muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Entenda que essa fraqueza, entenda que essa doença e essa morte aqui se trata de uma morte ou doença ou fraqueza espiritual, mas também carnal. Sabe por quê? Eu fui estudar para entender isso aqui. E todos os estudiosos que eu fui correr atrás disseram que a igreja de Corinto, por negligenciarem a ceia do Senhor, Deus estava punindo eles com doença, com fraqueza e com morte. Não só espiritual, mas também fisicamente. O que é isso? Era a justiça divina sendo aplicada. Volto a repetir: Deus não é Deus. A Bíblia diz que o Senhor é vingador do seu povo, mas a gente muitas das vezes pensa como se fosse assim: você mexeu comigo, eu vou lá e vou, só porque mexeu comigo. Não, Deus é justo. O apóstolo Paulo está dizendo: não é que Deus queira fazer isso, não. É o comportamento de vocês que está fazendo com que Deus aplique justiça. Não quer que tenha justiça? Por direito. Não quer que Deus pese a mão? Obedece. Não quer que Deus aplique justiça? Não quer? Então faça conforme a palavra dele ordena. Oh, aleluia. Deus está
estavam ficando fracos. E havia ainda aqueles que estavam se morrendo. Aí eu lembro de Gálatas capítulo 6. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Para encerrar, fica de pé, eu quero orar com você. O apóstolo Paulo começa, quando ele vai falar sobre a ceia, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor e também lhes ensinei. Perceba que o apóstolo Paulo não fala nada daquilo que ele acha que deve ser feito, não. O apóstolo Paulo não está falando nada do que ele aprendeu com alguém, não. Aqui ele está deixando claro que ele recebeu uma revelação direta do próprio Cristo para aquilo que ele deveria fazer. Apesar dos discípulos, que agora já não eram mais discípulos, eram apóstolos, também fazerem aquilo que o próprio Cristo ensinou. O apóstolo Paulo não teve o privilégio, como Mateus, como João, como Pedro, de se assentar, de ver Cristo partindo o pão, não. Mas em algum momento da sua conversão, ele foi discipulado pelo próprio Cristo. E aqui ele está dizendo, deixando claro, que há uma fonte de autoridade estabelecida aqui. Aleluia. Essa autoridade não é de Pedro, de João ou de qualquer outro apóstolo, não. Essa autoridade era do próprio Cristo. Assim como eu aprendi, eu estou passando para que vocês também façam. Aleluia. Entenda uma coisa, e aqui eu encerro. Rejeite qualquer tipo de profecia que não passe pelo crivo da palavra. Aleluia. Tudo aquilo que já deveria ser revelado já está aqui. Aleluia. Ah, mas eu sou pentecostal, também sou. Adoro os mistérios de Deus, creio que Deus revela, creio que Deus confirma, creio que Deus ainda fala pelas bocas e pela boca dos profetas, mas se sair daqui da palavra, se não passar pelo crivo da palavra, aleluia. Pode ser o pregador mais eloquente que tiver, se não passar pelo crivo da palavra, rejeita. Pode ser qualquer um que esteja na mídia alcançando os púlpitos, se não passar pelo crivo da palavra, rejeita. Aleluia. Gálatas 1, ainda que apareça um anjo do céu, Meu Deus, e anuncie um outro evangelho diferente desse que nós temos anunciados, que esse seja anátema. Aleluia. Só tem um jeito de não ser enganado, é através da palavra. Aleluia. Só tem um jeito de pecar e errar menos, é através da palavra. Aleluia. Só tem um jeito de matar a nossa carne, aleluia, e crescermos espiritualmente, é através da palavra. E só terá um jeito de nós alcançarmos o nosso lugar com Cristo na glória, é através da palavra.